Olá, tudo bem? Você que se dedica, você que estuda, você que luta, você que abre mão de festas para poder estudar, deve estar muito triste porque nós estamos prestes a poder ter desvendado fraude no Enem 2025. Se você já viu os outros vídeos que nós falamos sobre fraudes em concurso público, fraude no concurso nacional unificado, vai ficar boquiaberto, porque há sim a possibilidade de ter vazado questões da prova do Enem. Tá? E é sobre esse ponto que nós vamos falar agora. Também vamos falar sobre eleição 2026 e o que impacta no Enem. Vamos falar sobre seleção brasileira e o que impacta no Enem. E vamos falar sobre o concurso da Receita Federal e o que impacta também no Enem. Vamos trabalhar sobre todos esses assuntos, tá? Foi divulgado agora em vários sites sobre a possibilidade de ter vazado questões do Enem 2025, tá? Foi feita uma live por um consultor educacional, um estudante de medicina da Faculdade Federal do Ceará, fez uma live no YouTube falando sobre questões, falando sobre o Enem e pum, batata! Questões muito semelhantes mesmo, que foi solicitado no Enem de 2025, já tinha sido antecipado por esse professor. E ele argumenta que ele conhece o padrão do Enem e por isso ele antecipou. E aí eu falo para você, nós estamos vivendo num cenário em que houve fraude no CNU e a própria Polícia Federal já intensificou fiscalizações e descobriu que essa mesma equipe que fez fraude, essa mesma quadrilha que fraudou o CNU, fraudou outros concursos, inclusive os concursos para vestibulares. Então, por que não você fraudar o Enem? E esse consultor educacional fala que ele conhece porque o padrão são a prova do INEP, os professores são X e você tem como acompanhar nas redes sociais. Gente, é bastante difícil. É possível sim, mas é muito improvável que isso tenha acontecido. E a Polícia Federal vai ter um setor especializado em poder investigar fraudes em provas e concursos públicos. E a Receita Federal, o que tem a ver com esta fraude, possível fraude do Enem? Aconteceu a mesma coisa, só que de um formato diferente. Um professor, sim, um professor colocou na mesma prova que ele deu na faculdade, que ele dava aula, a mesma questão que caiu no concurso. Aí é um caso diferente porque foi algo de brasileirice, vamos dizer, vagabundagem, preguiça em poder pegar a mesma questão que ele já utilizou na faculdade, que ele dá aula, e colocar no concurso. Diferente do que este consultor educacional tem ventilado, que ele descobriu de forma antecipada o que o logaritmo ia escolher em relação às questões do Enem. Basicamente, o Enem tem um banco de questões, né, que é testada, são questões que são validadas, inclusive foi falado que estas questões foi antecipado o raciocínio, mas esse mesmo cidadão ele foi selecionado para poder testar as questões que no futuro irão para o banco de questões do Enem, tá? Que é pela CAPES, que faz o teste de avaliação do nível de dificuldade da questão para poder classificar e colocar no banco de questões. O Enem ele tem um modelo diferente do que é solicitado em concurso público, porque ele visa eliminar o chute. Por exemplo, você, Pedrinho, acertou uma questão difícil
e errou uma questão fácil, que é base para essa questão difícil, você não tem a pontuação de 100%, é desconsiderado. Já no concurso público é diferente, porque se você chutar e acertar, aquele ponto está dentro da sacola, tá? Jefferson, mas o que tem a ver com as eleições 2026 e esse processo que nós estamos vivendo no Enem de possível fraude? A oposição vai trabalhar muito forte em cima disso, falando que o sistema é falho. Por quê? Porque o Enem, como eu já disse no início do vídeo, ele é um produto típico do governo atual. Lançou e cravou que é sua visão de educação, uma visão mais acessível da educação. Eu saliento que este modelo ele é bastante aproveitável, porque eu lembro na época que eu fiz prova de vestibular, eu tive que fazer uma prova para o FRJ, uma prova para a Federal Rural, uma prova para o UERJ, e atualmente isso é um custo muito grande se fosse diferenciado, né, diversificado desta forma. Você fazendo apenas uma prova e tendo a sua pontuação para poder ser classificada dentro de um curso, num cenário nacional, é muito mais válido. Realmente eu considero que este modelo faz se tornar um processo mais fácil de acessar a universidade pública, tá? E óbvio que dentro da universidade pública você tem graduações no estilo medicina que tem muito valor econômico. Isso é muito atrativo para as organizações criminosas, tá? Que atuam de uma forma diversa. Então eu falo para você que eu acredito sim que organizações criminosas estejam nesse cenário do Enem, porque tem muito valor você ter uma pontuação alta, você fazer uma faculdade, por exemplo, de medicina numa federal do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, seja de um estado deste de grande representatividade do país. Então eu acredito sim. E aí é interessante, Polícia Federal, você que tem a função de poder fiscalizar qualquer tipo de organização criminosa que esteja envolvida no Enem, é interessante sim que você busque aprofundar e trazer um processo de lisura. E aí eu vou compartilhar com vocês exatamente o que? MEC anula questões do Enem e aciona a PF para a live ter antecipado perguntas semelhantes à prova. Foi exatamente o que eu acabei de falar no início desse vídeo, tá? O MEC solicitou a anulação de 3 questões, mas esta live trouxe mais de 3 questões semelhantes, tá? E uma das argumentações que o pessoal tem ventilado é que quem fez lá o teste da CAPES conseguiu gravar o modelo de questões e essa reprodução calhou de ser escolhida a questão que foi triada lá na CAPES, tá? Mas eu acho muito difícil isso, tá? Edclei Teixeira, estudante de medicina, afirmou em vídeo ter previsto perguntas e nega vazamento. Órgão de Lula, babá, e vamos aqui, ó. Ministério da Educação anulou 3 questões do Enem 2025, tá? Sendo que esse Edclei foi o consultor em educação, ele se intitula, né, consultor de educação, e ele é estudante de medicina da Federal do Ceará, tá? 3 questões e acionou a Polícia Federal. Já falei também que a Polícia Federal está investigando após a divulgação de que um estudante de medicina exibiu no YouTube, dias antes da prova de matemática e ciências da natureza, questões quase idênticas às que viriam compor o exame nacional aplicado no domingo, tá? E aí, confirmou que ao menos 3 questões, tá? O Enem é feito com o método TRI, né? Teoria de resposta ao item, que eu já falei que leva em consideração o nível de dificuldade, tá? Vem descendo, aí vem o Enem. Ó,
estudante de medicina da Federal do Ceará, Edclei Teixeira, se apresenta como consultor educacional. Na live antes do segundo dia, Zamir apresentou pelo menos 5 questões que têm muita semelhança com as que estavam na prova. E aí você vem analisando que ele apresentou 5 questões. E se ele teve acesso, de alguma forma, tá, a esta prova, é óbvio que estas questões têm valor, tá? E como um consultor educacional, tá? Se você teve acesso, outras pessoas também tiveram acesso a esta prova. Isso é grave demais. Em vídeos em redes sociais, Teixeira afirma ter previsto as questões presentes no exame, segundo critérios permitidos pela legislação em vigor. O Enem inteiro é repetido. Eu descobri o padrão. Sabe quantas pessoas elaboram o Enem? 25 pessoas. Elas são do INEP, desde 2009, sigam as redes sociais. Cara, isso aqui não dá para... Nesse modelo que ele está falando é difícil, tá? Fazer o que ele está falando, tá? Vamos ver aqui mais pontos aqui, ó. Em comunicado divulgado a seu site, INEP, órgão ligado ao MEC, responsável pela prova, reafirmar isonomia, lisura, babá. Isso aí é o padrão, já era de esperar que ia falar isso. Ninguém ia falar, não, a prova é rastreável, tem sim como burlar. Tá? Não ia jamais falar isso. Ó, o Instituto do Governo Lula também defendeu a metodologia da prova. O INEP promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõem o Banco Nacional. Tá? Em redes sociais, tá? Aí vem aqueles que vão zoar o Enem, tá? E aí o que tem a ver com Copa do Mundo? Todo esse cenário de Enem. Gente, esse cenário de Copa do Mundo faz as pessoas focarem muito em Copa e esquecer desses pequenas fraudes que acontecem, essa movimentação de organizações criminosas. Por quê? O futebol consegue tapar, né, vários escândalos e o Brasil está acostumado a uma notícia tampar, né, a importância da outra. Então hoje nós estamos falando sobre Enem, nós vamos falando sobre possível vazamento de questões, investigação aprofundada da Polícia Federal. Tá? Amanhã vai ter outra coisa para poder falar, vai falar sobre o jogo do Brasil com a Tunísia, que a seleção não vai ser campeã, que fulano de tal, cara, sabe? Então é muito complicado e eu falo para você, Polícia Federal, leve bastante, eu tenho certeza, é óbvio que a Polícia Federal vai levar bastante a sério esse processo, mas, cara, vamos tentar buscar um modelo de lisura em todo o processo, em todo o certame, porque eu acredito demais nos estudos, eu acredito demais que os estudos podem mudar vidas, e se por acaso houver fraude, o pobre, coitado, não tem acesso a essa informação, e sim quem tem poder econômico. Por quê? Porque uma aprovação no Enem não, mas um resultado alto, porque o Enem não tem aprovação, mas um resultado alto no Enem vai fazer com que pessoas consigam vagas em medicina, em psicologia, em direito, que são concursos concorridos em federais, que não precisam pagar nada e o estudo, o nível de qualidade do ensino é elevado, tá? Então, gente, vamos aí compartilhar nas redes sociais, comente aqui nesse vídeo sobre o que você acha sobre esse processo de fraude e do processo de estudos, e se você considera que realmente essas questões elas foram antecipadas ou se este aluno de medicina tem condições de poder antecipar o que o algoritmo de questões seleciona para esse certame que é do Enem. Beleza? Então coloque aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que nós conversamos nesse vídeo. Beleza? Você que estuda para concurso, para Enem, para vestibular, para qualquer tipo de prova, coloque na sua cabeça: treinamento difícil, combate fácil.